E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Vamos falar agora sobre uma particularidade que surgiu num dos grupos que a gente tem, a respeito de ação pauliana, mais especificamente de um ponto da ação pauliana que pode trazer algumas dificuldades práticas para a gente conseguir trazer efetividade para a recuperação do nosso crédito, mas ao mesmo tempo, se nós tivermos essa precaução, nós vamos conseguir trazer muito mais efeito e muito mais eficiência para esse processo em si de fraude contra credores. Lembrando, dentro do aspecto conceitual, a fraude contra credores, ela está entre os vícios do negócio jurídico. Os vícios do negócio jurídico são aqueles problemas que acontecem no negócio jurídico que inibem ou que prejudicam a perfeita produção de efeitos daquele negócio jurídico. O vício é um defeito e esse defeito, ele de certa forma impacta de alguma maneira na produção de efeitos daquele negócio. Então, nós temos conceitualmente no código alguns vícios que o negócio jurídico pode ter. O código elenca entre os vícios do consentimento e os vícios sociais. Os vícios do consentimento são aqueles vícios que dizem respeito à manifestação da vontade em si, no sentido de que a manifestação da vontade ela não está de acordo com o real desejo das partes naquele negócio, né? O que se exterioriza não é efetivamente aquilo que se gostaria de exteriorizar e quando isso acontece é porque aconteceu algum tipo de vício nesse consentimento. Os vícios do consentimento são erro, dolo, coação, estado de perigo e lesão. Esses são os vícios que a lei traz como hipóteses de mácula ao consentimento, né? O erro, quando você, de alguma maneira, se manifesta querendo uma coisa, mas por erro, ou em relação ao objeto, ou em relação à pessoa, acaba contratando outra. Você compra um relógio banhado a ouro achando que é de ouro, né? Então você incidiu em erro. Enfim, não vou falar todos aqui, porque ficaria bastante extenso, mas esses são os vícios do consentimento. Por outro lado, o código também traz os vícios sociais, que são vícios do negócio jurídico, porque eles também afetam a produção de efeitos desse negócio jurídico, e eles são sociais porque eles não dizem respeito estritamente à manifestação de vontade das partes, porque por vezes os negócios jurídicos viciados por vício social, eles produzem exatamente os efeitos que as partes querem, mas acontece que esse efeito produzido é um efeito que prejudica, de modo geral, o próprio conceito de direito, o próprio conceito de justiça, porque ele fere justamente a sociedade à medida que aquele efeito é um efeito contrário à lei. Por isso que o vício social, os vícios, né, sociais do negócio jurídico são simulação e fraude contra credores. Então, fraude contra credores é um vício social do negócio jurídico que macula, que mancha a manifestação da vontade por ter um ingrediente dentro dessa manifestação da vontade que é justamente o interesse de prejudicar terceiros. E dentro dessa ideia de fraude contra credores, nós, por vezes, acabamos envolvendo terceiros que não necessariamente estão com má fé. E aqui eu vou me valer de uma demonstração. Imaginemos aqui que a gente tem um devedor, nós temos um bem, que esse devedor está alienando, e nós temos um adquirente. Eu vou em conluio, eu vou colocar aqui que esse adquirente, esse primeiro adquirente está em conluio e um outro adquirente de boa fé. Então, imaginemos esse exemplo. O nosso devedor, ele aliena um bem para esse adquirente em conluio. Então,
um pai aliena um imóvel para o seu filho com o objetivo de prejudicar credores, mas esse filho aqui, vamos chamar esse filho de João, esse filho João aliena para uma quarta pessoa que seria um adquirente de boa-fé, aliena para uma quarta pessoa. E qual é o problema dessa alienação para esse terceiro de boa-fé? O terceiro de boa-fé sempre vai ter proteção absoluta no nosso direito. Ele nunca vai poder ser atingido pela ação pauliana no sentido de desfazer essa alienação, no sentido de retornar esse bem alienado fraudulentamente para o devedor. Isso nunca vai acontecer. O negócio feito com um terceiro de boa-fé, ele sempre vai ser prestigiado. E como que a gente faz nessa hipótese dentro de uma ação pauliana? A primeira coisa é nós não tendo havido a demonstração e a convicção por parte do credor de que existe uma quarta pessoa que seria a terceira de boa-fé, ele, primeira coisa, não pode incluir essa pessoa em hipótese alguma no polo passivo do processo de fraude contra credores, por uma razão óbvia, porque senão essa pessoa vai se defender e em relação a ela o processo vai ser julgado improcedente, porque não existe conluio por parte dessa pessoa com aquele negócio fraudulento. Mas aí você me pergunta, Hernani, então, se nós não podemos atingir o bem, que no final das contas vai passar a pertencer a esse terceiro de boa-fé, afinal de contas ele comprou com boa-fé do adquirente que estava em conluio com o devedor, então significa que a nossa ação pauliana ela é destituída de sentido, ela é destituída de eficácia prática? Não, na verdade não. Imaginemos que esse bem tenha sido alienado pelo devedor por R$1 milhão para o filho dele. E imaginemos que esse filho alienou por R$1.500.000. Aliás, vou dar o mesmo valor para a gente não imaginar que tem algum tipo de pegadinha nisso. Não tem, não. Imagina que o devedor supostamente teria alienado por R$1 milhão para o seu filho, então seu filho supostamente teria feito pagamento de R$1 milhão para o pai, que é o nosso devedor aqui. E por sua vez, o filho vendeu para esse terceiro de boa-fé, e aí vendeu efetivamente, a venda aconteceu na prática, por R$1 milhão. Esse R$1 milhão hoje está na conta do João, que é o filho. Então, qual é o nosso pedido na ação pauliana? Nós vamos fazer o pedido para que seja declarada a ineficácia dessa fraude contra credores. Então, depois eu posso fazer um outro vídeo tratando a respeito dos efeitos da ação pauliana, se é nulidade, se é anulabilidade ou se é ineficácia. Já antecipo que o efeito da pauliana é de ineficácia. Declaração de ineficácia, segundo a corrente majoritária da doutrina e segundo a lógica também do efeito. Tá? Depois a gente faz um outro vídeo sobre isso, porque é bastante interessante. Declaração de ineficácia do negócio em fraude credores, mas preservando a compra pelo terceiro adquirente de boa-fé, convertendo-se em perdas e danos para condenar o adquirente de má-fé a ressarcir ao credor o valor obtido com a venda para terceiro de boa-fé. Então, na verdade, o que a gente vai pedir dentro dessa ação de fraude contra credores é que o juiz preserve o negócio feito com o terceiro adquirente de boa-fé, ou seja, ele não vai ser citado, ele não vai ser atingido de modo nenhum, mas a ação
o negócio vai ser tido como fraudulento e, inexistindo o bem a ser revertido para o patrimônio do devedor ou, na hipótese de ineficácia, a ser atingido pelo credor para fazer frente àquele débito que o devedor não tinha pago, esse adquirente que estava em conluio com o devedor, ele é apenado em ressarcir o valor que ele apurou com a venda para esse terceiro de boa-fé. Ponto importante aqui. Imaginemos que esse imóvel valesse 10 milhões de reais e que a venda para esse terceiro de boa-fé foi por 1. Não vamos falar 1 porque senão daria preço vil, né? Vamos falar que deu por 9. Se deu por 9 milhões a venda para esse terceiro de boa-fé. Mas se sabe que vale 10 o imóvel. Quanto que o filho adquirente em conluio teria que ressarcir para a satisfação do nosso crédito? Ele teria que ressarcir o valor patrimonial do bem fraudado e não é o valor patrimonial que ele auferiu necessariamente com a venda. O valor que ele auferiu é o piso, é o mínimo. Mas se apurar dentro da ação pauliana que aquele bem valia mais e que ele dilapidou esse bem com o objetivo de realizar essa fraude de maneira mais, como eu posso dizer, mais robusta, assim, então nesse caso a gente pode pedir que as perdas e danos abranja o valor integral daquele bem que foi desviado em fraude contra credores. Beleza? Então, esse é um ponto importante, fiquem atentos e vamos com tudo. Um abraço.